Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 938. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite. Olha lá, 9h30 da noite, horário novo, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, meu amigo Michel Silva, começando a semana, olha aí. Grande semana, Michel Silva. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E quero agradecer a você, de uma forma muito especial, por estar sempre conosco aqui. Deixa eu abrir aqui para falar das pessoas que me mandaram mensagens. Olha só. Vamos abrir aqui. Dona Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. Obrigado, Dona Marlene. Isso é da semana passada. Como é gravado, eu não posso apresentar na hora. Quando eu recebo a mensagem, eu posso passar para vocês, tá bom? Geme Hansten Procópio, boa noite, doutor Antônio Paulo Marão Miziara. Um abraço, um bom final de semana. Isso foi a semana passada, já estamos começando uma semana nova. E é isso aí. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo. Agradecendo o sábado, que teremos um bom final de semana, que ela está gostando do programa, muito obrigado. A Angelina Lima disse, escuta o programa mais tarde, fica gravado no Face e no YouTube, é isso aí. Ela lembrou algo muito importante, né? Que os nossos programas estão todos gravados no YouTube da Rádio 9 de Julho. Então, se você quer escutar algum programa do Kairos, principalmente nesses horários novos, estão todos gravados no YouTube, tá bom? Não se esqueça que esse programa também vai via Facebook, tá legal, pessoal? Então, eu sei que vocês gostam de escutar o programa pelo Facebook, eu sei que a preferência é pela rádio e pelo Facebook, mas, por favor, me dá um joinha lá no Facebook, me dá um joinha no YouTube, para a gente poder, para a internet compreender que as pessoas estão assistindo e participando do programa. Aí eles abrem mais o programa para mais pessoas, tá? Me ajuda aí. Então, história de novo. Grande aula, professor. Eu que agradeço a vocês todos aí. Segunda-feira. Boa noite, Maria Gorete. Boa noite, meu irmão. Paz e bem. Deus te abençoe. Muito obrigado. Zé Roosevelt Matos. Boa noite, doutor Antônio Miziara. Paz e bem. Iricene, boa noite para todos. Rana Ranagusco, boa noite, doutor Paulo. As aulas estão ótimas. Deus abençoe a todos. Então, veja, eu agradeço muito demais o carinho de vocês. Agradeço demais a presença de vocês. Não custa lembrar. Se você quer me passar uma pergunta, uma dúvida, manda gravado pelo zap da rádio, 3932.600, 3932.600. Volto a te falar, por favor, dá joinha, tanto no Facebook quanto no YouTube, para que a gente possa chegar cada vez mais no coração das pessoas. Publiquem nas suas páginas de internet este programa, tá bom, gente? Então é isso aí. Estamos estudando no Catecismo da Igreja Católica essa revisão sobre o Espírito Santo. Isso é importante para a própria sequência final do Catecismo, que é o final do nosso estudo do Catecismo, que vai ser Jesus ensinando o Pai Nosso. Nós vamos mergulhar nesse ensino de Jesus no Pai Nosso, porque é o próprio Cristo quem nos ensina a rezar. Então, estávamos estudando vida de oração no Catecismo, e faltava entrar nesse ponto tão importante que é Jesus ensinando o Pai Nosso. Então, é por isso que é legal a gente fazer uma revisão, porque fomos para um horário diferente, para acolher as pessoas que estão chegando e para nos preparar para aprender o Pai Nosso de forma adequada. E depois, logo em seguida, teremos mais alguns programas que falam sobre vida de oração e já entraremos na história da igreja, tá bom? Então, esse é o processo. Então, nesse estudo, nessa revisão sobre a pessoa do Espírito Santo, nós vamos revisando várias coisas junto com a terceira pessoa da Trindade, né? Acredito que está sendo legal para você. Acredito que você está gostando, porque pelas mensagens que eu recebo, pelo carinho que eu recebo de vocês, esta revisão sobre a terceira pessoa da Trindade e sobre vários temas que nós já estudamos no Catecismo da Igreja Católica, tem sido muito proveitoso. Eu percebo isso nas mensagens que você passa. Por isso que é legal passar a mensagem, por isso que é legal você entrar em contato, tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook, pelo zap da rádio, para que a gente possa sentir
se a sequência do programa está legal e se precisa mudar alguma coisa. Então, sexta-feira nós estávamos estudando sobre o dom do temor a Deus. Esse dom do temor a Deus, ele vai agir no nosso lado humano da vontade. Então, se eu tenho medo de Deus, eu não obedeço a Deus de forma adequada. Se eu acho que Deus é um carrasco, eu não obedeço a Deus. Então, a minha vontade, ela tem que estar iluminada com a verdade. Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericórdia. Veja, Deus é justo e Deus é misericórdia. Como é difícil a gente enxergar isso, né? Porque justiça, muitas vezes, a gente tem uma visão distorcida sobre a justiça. A gente percebe, em nível mundial, que o sistema judiciário de muitos países estão agindo de uma forma muito além daquilo que eles deveriam agir. Em muitos países. Então, a nossa visão sobre justiça vai perdendo o racional, vai perdendo a realidade, vai perdendo a verdade. Percebe-se que sistemas judiciais extrapolam o poder que eles têm, que foi dado pelo povo. Então, nós vamos perdendo também a noção da justiça verdadeira. Então, muitas vezes, confunde-se justiça com justiceiros. Justiça com alguém que quer fazer justiça com as próprias mãos. Isso não existe, gente. Justiça é dar ao próximo aquilo que é devido, que lhe é devido. É a justiça básica. Isso é justiça básica. A justiça católica, a justiça cristã, é não só dar ao próximo o que ele é devido, mas partilhar o que você tem. Então, aí você precisa da força do Espírito Santo mais ainda, porque é muito difícil a gente partilhar o que a gente tem. Então a gente percebe que a nossa noção de justiça está muito fora do contexto. E Deus é justo. Então um dos sinais da existência de Deus é perceber exatamente nessas virtudes, esse desejo que nós temos por virtudes, que existe algo ou alguém que tem essas virtudes plenas, que é o próprio Deus. Não é algo, é alguém. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a Trindade Santa. Muitas vezes as pessoas acham que Deus é algo, é uma energia, é uma força, não é. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas divinas e é um Deus só. Deus existe. Deus dá a vida, Deus tem a vida em si. Então ele se derrama sobre nós. Veja, isso é justiça. Ele dá o que ele tem para nós. Ele dá a vida, ele dá a existência, ele nos sustenta na vida, nos sustenta... Veja, ele está dando algo que pertence a ele. Nós não temos o direito de exigir isso de Deus, porque Deus faz isso por puro amor. Essa é a justiça divina. Quando nós pecamos, nós vamos frontalmente contra essa justiça divina. Só Jesus, ao se fazer homem, poderia oferecer em nosso lugar a justificação necessária perante a injustiça que nós cometemos frente a Deus. Então, Deus é ao mesmo tempo justiça e Deus é ao mesmo tempo misericórdia. Percebe? Ele perdoa, desde que eu reconheça o meu pecado, desde que eu reconheça a injustiça que eu cometi contra Deus. Então, só Deus pode ser essa justiça perfeita e só Deus pode ser essa misericórdia perfeita. Porque, muitas vezes, quem fala em nome da justiça não promove uma justiça adequada e nem tem espaço para misericórdia. Veja quantas pessoas são condenadas em nível de mundo muito além daquilo que seria necessário. E quantas pessoas não são condenadas quando cometem graves erros, graves corrupções, porque é amigo do rei. Veja, então, as injustiças campeiam ao redor da gente. Isso é terrível, terrível. Então, só Deus é perfeitamente justo e só Deus é perfeitamente misericórdia. Então, a verdadeira misericórdia não é em fingir que não houve um erro, que não houve um pecado, que não houve algo grave. Não é isso. A verdadeira misericórdia é reconhecer que cometemos erros e pecados e, arrependidos, suplicamos a Deus. E Deus, na sua infinita bondade, nos perdoa. Nós não merecíamos este perdão,
mas Deus que é infinita misericórdia, quando nós reconhecemos a nossa impureza, a nossa injustiça, a nossa malícia, os nossos erros, os nossos pecados, nos arrependemos por pura ação também do Espírito Santo, Deus misericordiosamente nos perdoa, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Isto é maravilhoso. A gente não tem noção de quanto isso é importante. Quantas pessoas acham que misericórdia é fingir que não houve pecado? É como se Deus fosse um Papai Noel, um bom velhinho, que aceita tudo o que a gente faz e está tudo certo. Não. Jesus veio para destruir o pecado. Jesus morreu numa cruz por causa do pecado. O pecado é gravíssimo. Enquanto nós não reconhecermos a gravidade do pecado, o quão terrível é o pecado, nós não damos espaço para que a justiça de Deus e a misericórdia de Deus aconteça. Isso é muito sério, muito sério. As pessoas hoje têm uma visão, inclusive religiosa, completamente distorcida sobre misericórdia e justiça. Sabe, justiça não é pôr no paredão e matar. Também justiça não é você fingir que não cometeu erros e que não cometeu pecados e que não cometeu graves equívocos, em nome de qualquer coisa. Ah, a pessoa era pobre, então ela tinha o direito de pecar. Não, ninguém tem o direito de pecar, porque o pecado destrói o ser humano. Destrói a humanidade e destrói a sociedade. Destrói a nossa relação com Deus. E o ser humano depende profundamente de Deus para tudo. Então, o pecado, ele é brutal, ele é terrível. Então, justiça não é fingir que não aconteceu, e justiça também não é matar alguém porque alguém errou. Então, veja, então aqui nós estamos entrando num universo de Deus agindo na humanidade. Então, antigamente, no tempo de Jesus, a justiça era muito mal vivida. Eles chegaram num nível de percepção que era necessário algum grau de justiça, que foi o tal da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Se você fez isso para mim, eu tenho o direito de fazer isso contra você. Você me deu um tapa, então eu tenho o direito de te dar um tapa. Veja, esta era a justiça que na sociedade estava brotando. O conceito dessa justiça estava brotando na sociedade, já havia brotado na sociedade no tempo de Jesus. Antes, nos primórdios da civilização, antes dos tempos de Cristo, do Antigo Testamento, aonde essa justiça, que a lei de Italião foi surgindo, nos tempos antigos, não havia uma justiça. Então, se você me desse um tapa, eu ia lá e matava a sua família inteira. Porque você me agrediu. Então, veja, então, esse conceito de justiça vai crescendo a partir do momento que a humanidade se coloca na presença de Deus com a sua revelação. Então, Deus estabelece o povo de Israel e começa a agir na humanidade, a agir naqueles tempos brutais, terríveis, violentíssimos. Então, Deus começa a se manifestar para uma humanidade que está repleta do pecado e das consequências do pecado. E vivem nessas consequências. Tanto é que o mais poderoso é o que sobrevive. Então, os grandes impérios, né? Egito, Grécia, Assíria, Babilônia, os persas, eram impérios brutalíssimos, onde um imperador sobressaía por causa da corrupção, por causa da violência, por causa da opressão. Isso não é justiça. Então, Deus vai se manifestando nesse universo, neste mundo antigo, e vai trazendo conceitos sobrenaturais e acertando as realidades naturais. Por isso é importante entender o catecismo da Igreja Católica e a história da Igreja. Porque o mundo jaz sobre o maligno, fala a palavra de Deus, ou seja, o mundo está morto debaixo da ação do maligno. Então, só que o mundo não foi construído para viver sob a ação do maligno. O mundo foi instituído por Deus para que Cristo reine no mundo, e com Cristo a humanidade. E com o pecado, o maligno tomou esta realidade para si. Veja, e Deus permitiu, porque era a liberdade da humanidade que estava em jogo. A humanidade escolheu oferecer ao demônio o domínio que a humanidade com Cristo deveria exercer neste mundo.
Era a humanidade com Cristo que deveria exercer o domínio sobre esse mundo. Mas a humanidade, ao pecar, cedeu esse domínio ao demônio. Percebe como isso é grave? E ao ceder esse domínio ao demônio, o demônio exerceu esse poder e exerce esse poder até hoje. Porque o demônio, ele foi vencido por Cristo na cruz. Mas toda vez que nós oferecemos o nosso corpo e a nossa mente e a nossa alma ao pecado, nós estamos dando espaço para o demônio dominar. Então não foi para isso que Deus criou a humanidade, não foi para isso que Deus criou o mundo. Então Cristo veio resgatar o mundo desse processo. E Cristo vai estabelecer o seu domínio absoluto sobre este mundo e sobre o pecado total quando Cristo voltar na sua glória. Cristo veio a primeira vez, estabeleceu, trouxe o reino e vai voltar uma segunda vez para estabelecer definitivamente a ação de Deus neste mundo que é o reino de Deus. Enquanto isso, nós estamos nessa luta. O reino do mal vai crescendo quando os homens se abrem ao pecado, e quando os homens se afastam do pecado, o reino do mal vai sendo vencido. Mas vai chegar uma hora em que Deus vai vencer, ele vai vencer pessoalmente o reino do mal. Então, esse é o contexto que nós estamos agora. Então, como é que a gente vive neste mundo dividido? Agindo sob a ação do Espírito Santo. A nossa inteligência tem que estar sob a ação do Espírito Santo e a nossa vontade tem que estar também sob a ação do Espírito Santo, senão a gente vai cair facilmente nas armadilhas do demônio e das suas tentações. Nós vamos cair nos pecados. Cada um dos 10 mandamentos representa uma realidade importante que nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com o mal e não de acordo com as nossas paixões, com a nossa carne. Que é essa facilidade que nós temos de cair no pecado. Isso é muito importante, gente. Precisa entender isso. Só que Deus criou a humanidade livre. A humanidade pode optar. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo o mal. Não tem outro caminho. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo o mundo. E o mundo está nas mãos do maligno. Por quê? Porque o maligno tomou. Só que vai chegar uma hora que o maligno vai perder isso definitivamente. Ele já está perdendo. Na medida em que a igreja vai crescendo como instituição no mundo inteiro, o demônio vai perdendo a sua ação, vai perdendo o seu domínio. Por isso que ele odeia a igreja. E por isso que ele usa todos os meios naturais e preternaturais, que é o universo dos anjos. O universo preternatural é o universo dos anjos. E o universo natural é o universo dos homens. Então o demônio vai usando todas as suas armas preternaturais, que são maiores que as nossas, e agindo de forma indireta através de sistemas terríveis, de ideologias terríveis, de filosofias terríveis, que afastam o homem de Deus e da Igreja Católica. E aí ele vai, de novo, tendo poder sobre o coração da humanidade. Até que vai chegar uma hora que Deus fala, basta. Aí Cristo volta na glória e coloca o demônio definitivamente no lugar dele, que é o inferno, e ele nunca mais vai agir contra a humanidade. Até lá, cabe a nós fazermos essa escolha. A quem servirei? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, diz a palavra de Deus. Então, é importante a gente entender essa realidade. Porque se a gente não entende essa realidade, a gente perde a noção de realidade. Porque a gente acha que a realidade é só aquilo que a gente enxerga humanamente. Mas a realidade vai muito além do que aquilo que a gente enxerga humanamente. Muito além. E eu só percebo este muito além, que existe além daquilo que eu enxergo, sob a ação dos dons de santificação. Se eu não permitir que Deus me revele a sua ação no mundo, e eu não enxergo a ação de Deus diretamente no mundo, eu enxergo através dos dons que Deus me dá para enxergar, que é o dom da ciência. Com o dom da ciência, eu enxergo Deus agindo no mundo. Se eu não permitir que o dom da ciência haja na minha inteligência, eu não vou enxergar Deus agindo no mundo. Eu vou enxergar só os poderosos agindo no mundo. E Deus é infinitamente mais poderoso que qualquer poderoso humano. Qualquer poderoso humano é pó perto de Deus, porque nós somos pó. Você pode ter a maior fortuna do mundo, o maior poder do mundo. Você que tem isso perto de Deus,
não é absolutamente nada, nem a unha do pé de Deus. Você é pozinho. Então Deus se ri dessas pessoas que acham que mandam no mundo. Só que eu só enxergo isso se eu permitir Deus me mostrar isso através do dom da ciência que nós já estudamos, que é um dos 3 dons de santificação que agem na nossa inteligência. Então, na aula passada de sexta-feira, nós começamos a estudar o dom de temor a Deus que age na nossa vontade. Se a minha vontade, que é o que dirige a minha vida, não for iluminada por Deus, eu vou fazer escolhas terríveis. Eu vou escolher coisas que não deveria escolher, porque eu tenho liberdade para isso. Deus poderia ter feito a gente como robozinho, que nem ele fez com o resto da natureza. Veja, o boizinho e a vaquinha, eles vão fazer aquilo que Deus manda. E ponto, mais nada. Então, a plenitude deles é fazer aquilo que eles fazem. É pastar, é cruzar, o boi vai cruzar com a vaquinha quando a vaquinha está no cio. O boi percebe que a vaquinha está no cio, então chegou a hora de cruzar. E ele vai cruzar com a vaquinha. E vai nascer o bezerrinho. E aí eles vão continuar pastando, vão continuar dando leite para a humanidade, dando carne para a humanidade. Veja, você percebe? Então, eles funcionam de acordo com a vontade de Deus. Eles não têm liberdade de definir caminhos. As estrelas no céu, que são infinitamente grandes não, o céu é infinitamente grande, mas as estrelas são grandes potências físicas agindo no mundo. Um planeta gira ao redor da sua estrela principal. A Terra gira, que é um planeta, gira ao redor do Sol. E esse percurso que a Terra faz ao redor do Sol é o mesmo e obedece leis astronômicas. Sabe, se você analisar esse percurso ao longo do tempo, você vai perceber que é uma órbita que a Terra realiza ao redor do Sol e ela tem uma forma elíptica. Ele não é redondinho, tem uma forma de elipse. Então, veja, a Terra sempre vai girar ao redor do Sol, obedecendo esta órbita. Então, a Terra, ela gira obedecendo a Deus, que no fundo foi quem estabeleceu estas leis que as estrelas e os planetas obedecem. Então, a Terra não tem liberdade, como um planeta, de falar, não vou mais girar nessa órbita ao redor do Sol. Eu vou criar uma outra órbita para girar ao redor do Sol. Percebe? Não tem como fazer isso. Primeiro que ela não tem inteligência. Primeiro que ela não é um ser vivo, ele é um planeta. E este planeta, por maior que seja, por mais forte que seja, ele vai obedecer essas leis que Deus impôs aos planetas e às estrelas. Então, que Deus é esse todo-poderoso, capaz de fazer com que esses planetas existam, que essas estrelas que são descomunais, de grande, existem. O nosso Sol, ele é pequeno, perto de grandes estrelas espalhadas por todo este universo. O nosso Sol, que é a estrela que sustenta este sistema solar nosso, né? Esse sistema solar nosso é sustentado pela estrela que é o Sol, a Via Láctea. Só que a Via Láctea, ela é pequena perto de outros sistemas estelares. Difícil falar essa palavra. Há outros sol, sei lá como fala isso. Outro Sol, outras estrelas, são muito maiores que o nosso Sol. E essas estrelas que são muito maiores que o nosso Sol, têm milhares, centenas de planetas que giram ao redor dessas estrelas. Cada uma obedecendo a essas órbitas, à vontade de Deus. Não tem liberdade. Nem a estrela tem liberdade, nem os planetas têm liberdade. Nós temos. Isso é importantíssimo, né? Como é que a gente usa essa liberdade? Como é que a gente usa essa nossa capacidade de tomar decisão? Por isso que a Bíblia, no comecinho, fala, em Gênesis, fala, e Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, o homem é capaz de pensar, o homem é capaz de decidir, o homem é capaz de aprender, e o homem é capaz de decidir, eu aceito ou não.
Por isso fomos criados à imagem e semelhança. É algo interior, é o que está em poder da nossa alma. É a nossa alma humana que é espiritual. A alma dos bichinhos não é espiritual. Então a nossa alma humana foi criada de tal forma que nos possibilita entender, ensinar, aprender, falar no sentido que a gente fala, estudar, compreender as coisas, inteligência. Percebe? E decidir. Então, aquilo que me move, a minha vontade, tem que estar muito bem baseada, senão eu vou fazer escolhas terríveis. E essas escolhas terríveis vão gerar para mim consequências brutais. Então, é necessário que eu tenha essa capacidade. E Deus me deu, capacidade natural. Mas essa capacidade natural precisa ser iluminada pelo Espírito Santo. Você pega, por exemplo, quantas pessoas que são extremamente inteligentes, humanamente falando, extremamente, gênios, que tomam decisões terríveis. Por quê? Porque não é só a capacidade intelectual humana que nos leva a ter boas decisões, como muita gente acha hoje em dia. Por sinal, a maior parte da população do mundo acredita nisso, que basta você usar a sua inteligência para você tomar grandes decisões. Não basta só a nossa inteligência. A nossa inteligência tem que ser usada, mas iluminada pelo Espírito Santo. Percebe? Então, quantas pessoas que são muito bem formadas, mas extremamente bem formadas, fizeram universidade, fizeram pós-graduação, mestrado, pós-mestrado, pessoas que têm uma formação assim avassaladora, tomam decisões péssimas. Por quê? Porque não permitem que o Espírito Santo haja dentro delas. Então elas estão, ou eles estão tão iludidos com a sua capacidade intelectual, que no fundo é mínima, perto comparado com a de Deus, é nula praticamente. Veja, Deus é infinita sabedoria. Então como é que eu não vou usar Deus nesse sentido, não vou permitir que Deus me ilumine. Eu só confio na minha inteligência. Quantas pessoas perderam tudo, que conquistaram com a sua aparente inteligência e depois, com decisões erradas, perdem tudo. Por quê? Porque ficaram orgulhosos. Porque quem nos dá as coisas é Deus através da sua providência. Não é a nossa inteligência que conquistou tudo. Foi Deus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita providência, que nos providenciou bens. E nós achamos que é só a nossa inteligência que conquistou esses bens. Então, veja, precisamos crescer. Sair desse erro. Por isso é importante estudar esses dons que agem na nossa inteligência. Na aula passada, de sexta-feira, começamos a estudar o dom de temor a Deus. Então, se eu temo a Deus de forma adequada, eu vou tomar decisões de forma adequada. Eu vou deixar que aquele dom de conselho, que é o terceiro dom que age na nossa inteligência, venha a dominar a minha inteligência. O que é o conselho? É ouvir Deus para tomar uma boa decisão. E ajudar as pessoas a ouvirem a Deus para elas também se deixarem levar por Deus, para tomarem grandes decisões na vida. Então, o dom do temor a Deus me faz querer estar perto desse Deus. Querer estar junto de Deus. Você percebe? Então, o dom de temor a Deus, ele é fantástico, ele é importantíssimo, gente. Por isso que vale a pena a gente estudar profundamente isso e mergulhar nesses conceitos. Então, nós vimos que o dom de temor a Deus tem 3 níveis. O primeiro nível é ver a feiura do pecado e não querer mais pecar. Só é possível ver a feiura do pecado se eu deixar o Espírito Santo me mostrar isso. Senão a gente não enxerga a feiura do pecado, porque o pecado sempre se apresenta para nós com uma cara boa. Terrível. O demônio, ele é o pai da mentira, diz a palavra de Deus. Depois você procura na sua Bíblia onde está escrito que o demônio é o pai da mentira. Basta você entrar no Google, escrever lá, o demônio é o pai da mentira, e escrever Bíblia do lado, que vai aparecer o trecho exato onde a palavra de Deus nos revela que o demônio é o pai da mentira. Então é um exercício para você. Eu poderia te falar qual é o trecho, mas é bom que você faça esse exercício bíblico. Aonde está escrito na sua Bíblia que o demônio é o pai da mentira, porque na sua Bíblia está escrito, o demônio é o pai da mentira. Então, quando eu
eu começo a exercitar essa capacidade intelectual de ler a Bíblia e entender como a igreja ensina o que deve ser entendido sobre a Bíblia, humildade, eu começo a ter uma vida espiritual mais profunda. Então, o demônio é o pai da mentira. Então, ele vai apresentar o pecado para a gente, porque ele quer destruir o mundo, destruir a civilização, destruir o ser humano, porque ele odeia a Deus, e o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Está aqui um parênteses aqui. A civilização ocidental, ela foi construída a partir da visão cristã do mundo. Veja, então o demônio odeia a civilização ocidental. Família, papai, mamãe, os filhinhos aprendendo em casa o que é certo e o que é errado, aprendendo em boas escolas, sabe? Essa civilização que a gente foi formado sob a base, sob o alicerce do cristianismo. Por isso que o demônio quer destruir essa civilização e formar uma civilização sem Deus, sem a Igreja Católica, sem a base de sustento da família. Percebe? Porque ele odeia. Ele sabe que essa civilização vai sustentar o ser humano com o trabalho, com o esforço, com a vida de oração, com a bondade, com o perdão. E ele quer estabelecer uma sociedade que não tenha nada disso, onde o mais poderoso sobreviva, como era no tempo antes de Cristo, como era no tempo em que Deus foi se revelando para a humanidade. Então, isso é importante você entender. Então, ele vai formar uma sociedade, ele tem agido em cima disso há muito tempo, e nós já vivemos essa sociedade que é contra o cristianismo, que é contra Deus. Uma nova sociedade está sendo estabelecida nos olhos da gente, que é contra Cristo, que é contra a igreja. Então, aí você percebe essas guerras todas que estão acontecendo ao redor do mundo. Nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial, gente. Por quê? Porque as bases da sociedade foram dinamitadas. Aquilo que impedia a violência de acontecer, aquilo que minimizava as injustiças, aquilo que fazia a sociedade crescer de forma legal, bonita, bacana, foi destruído. Sabe? Então, hoje, nós estamos diante de uma nova sociedade que quer tomar posse de tudo. Por isso a importância de estudar o que nós estamos estudando. Isso é ação do demônio. Só que a gente não enxerga. A gente acha que isso é tudo normal. O tempo vai mudando tudo. Não, não é só o tempo que muda tudo. São ações específicas, ideológicas e filosóficas, econômicas, que vão mudando a nossa visão de mundo e a nossa forma de viver. Há 60 anos atrás, nós não vivíamos como vivemos hoje. O que mudou? São essas forças que querem destruir o Ocidente, praticamente conseguiram. A Europa está caindo aos pedaços. A Europa não se sustenta mais sozinha. Sabe, a Europa está passando por problemas brutalíssimos que a gente não tem a menor ideia, não aparece nas grandes mídias. Por quê? Porque eles não querem que apareça. A Europa, os países da Europa estão vivendo gravíssimas revoluções interiores e não aparece na mídia. Por quê? Porque eles não querem que apareça. Porque é a forma de ir destruindo o Ocidente para colocar uma sociedade sem Deus, aonde o mais forte, o mais injusto e o mais violento é que vai sobreviver. E o resto vai ser dizimado ou deixado de lado. Veja, a gravidade dos tempos que a gente vive é imensa. Por isso é importante rezar. Veja, e a gente não enxerga. Por quê? Porque nós não deixamos o temor de Deus revelar para a gente a feiura do pecado. Nós muitas vezes preferimos ficar escondidos, indiferentes, tocando a nossa vidinha. Sempre foi assim. Não, não é assim. Então, o temor de Deus, o primeiro nível, ele revela para a gente a feiura do pecado. Primeiro nível. Então, eu não quero viver isso, eu preciso me afastar disso. Eu não quero me afastar de Deus. Primeiro nível, o temor de Deus. Segundo nível, o tempo que nós perdemos vivendo distante de Deus. As consequências brutais dos nossos pecados. E aí você, consciente das consequências do pecado que nós optamos, ou que os outros cometeram contra a gente, podemos cair ou no desespero ou na conversão. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu quero viver perto de Deus. Veja, é o temor de Deus dirigindo mais intimamente dentro de mim.
Um exemplo de uma pessoa que não deixou o temor de Deus tomar conta dele nesse segundo nível, Judas Iscariotes. No primeiro nível, na aula de sexta-feira, nós vimos sobre São Paulo, né? Que se conscientizou do erro, que se conscientizou do tempo perdido, das maldades que ele permitiu fazer e que ele fez, e ele se converte para Cristo e se torna o grande evangelizador do mundo. Um exemplo negativo é Judas Iscariotes. Judas traz Jesus por 30 moedas. Só que ele cai em si. Ele percebe que ele fez algo errado ao extremo. Só que ao invés dele deixar que o temor de Deus agisse nesse segundo nível, que é perceber o erro e se arrepender do erro, e contar com a misericórdia de Deus, Judas duvidou da misericórdia de Deus. Judas achou que o pecado dele, e era gravíssimo, porque ele traiu Cristo. Cristo é Deus que se faz homem. Mas se Judas tivesse se arrependido e pedido perdão para Jesus, Jesus teria perdoado. Jesus perdoou Pedro. Percebe? Pedro também traiu Jesus. Negou Jesus 3 vezes. Só que Pedro, quando ele entendeu, ele chorou amargamente. E depois Cristo, ressuscitado, vai buscar Pedro e perguntar para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? E aí Pedro, no final, compreende que as perguntas que Jesus fazia para ele era uma forma dele entender que Cristo estava perdoando a sua tripla traição, sua tripla negação. Judas não. Judas, ele trai Jesus e entra em desespero. Veja, isso é seríssimo. Por que é sério? Porque Deus é infinitamente maior que qualquer pecado nosso. Até esse pecado brutal que Judas cometeu e que Pedro também cometeu, são pecados próximos, né? Traição. Um nega a Jesus por medo, o outro nega e trai Jesus por dinheiro, porque ele não concordava com os métodos de Jesus. Judas achava que Jesus deveria assumir o poder e tomar o poder de Israel, assim como Davi foi o grande rei, ele, Cristo, seria o grande rei. Só que Jesus não veio para tomar o poder político e econômico de Israel, como muita gente acha que a religião deveria ser. Veja, a teologia de libertação ensina isso até hoje, está errado. Jesus não veio para assumir poder, no sentido de ser o grande reformador humano. Jesus veio para destruir o pecado e acabar com a obra do demônio. Então, Judas Iscariotes não aceitava isso. Então, por não aceitar o método de Jesus, ele trai Jesus. Só que ele cai em si e percebe a besteira que ele fez. Veja, é o segundo nível. Puxa, o que eu fiz? Que absurdo. Ele enxergou o pecado, percebeu a gravidade do pecado, percebeu o que perdeu com este pecado, só que ao invés de deixar-se convencer pelo arrependimento, ele entrou em desespero. E ele se matou. Esse é o grande pecado de Judas. Não confiar na misericórdia de Deus. É pior do que ter traído Deus. Veja, é impressionante. Então, quando você compreende a importância desse dom de temor a Deus, veja, uma coisa é eu perceber a gravidade dos meus erros, uma coisa é perceber o tempo que eu perdi, mas o temor a Deus me coloca diante dessa realidade de misericórdia de Deus. Deus é infinitamente bom para me perdoar. Eu não tenho que me desesperar quando eu percebo a gravidade do meu pecado, porque facilmente nós podemos nos desesperar diante do terrível do nosso pecado. Só que aqui entra esse segundo nível do temor a Deus. Deus é misericórdia. E a misericórdia é que nem Deus, é infinita. Ela é infinitamente maior que todos os pecados da humanidade, arrependidos. Veja, Deus é capaz de perdoar todos os pecados de toda a humanidade o tempo inteiro, desde que a pessoa se arrependa. Quando a pessoa não se arrepende, e isso é o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É não se arrepender dos seus erros. É achar que Deus não tem poder para me perdoar. Achar que o meu pecado é tão grande, e há pecados que são grandes. O aborto é um pecado grande.
Quantas mães, a gente percebe isso porque os padres conversam isso com a gente. Nós que estamos aqui no processo de evangelização, a gente conversa com os padres, ouve palestras e tudo mais. Que nem vocês. E muitos padres falam o seguinte, olha, muitas mães que abortaram já foram perdoadas do pecado grave que é o aborto, gravíssimo, que é morte. Mas elas não se perdoam. Quantas e quantas vezes elas voltam para as confissões arrasadas, destruídas, e o padre pergunta, mas você já não foi perdoada do pecado do aborto? Já, mas eu não consigo aceitar que eu fiz isso. É duro, gente. Juro. Então eu preciso desta ação do temor a Deus, deste nível, sabe, desse segundo nível. Olha, errei. Deus me perdoa? Perdoa. Se eu estou realmente arrependido e com firme propósito de não mais fazer. Então, o pecado do Espírito contra o Espírito Santo é você duvidar dessa capacidade misericordiosa de Deus. É você se fechar ao arrependimento e continuar no pecado. Então, Deus não tem acesso, porque Deus te fez livre. Então, esse segundo nível ele é super importante. Eu perdi tempo? Perdi. Eu atrapalhei a vida dos outros? Atrapalhei. Mas veja, Deus é misericórdia. Este nível é importantíssimo. O arrependimento, a dor pelo mal que eu causei, que é importantíssima, mas essa dor não deve me levar ao desespero. Essa dor deve me levar à conversão, o arrependimento pessoal e à conversão de vida. Veja, esse é o segundo nível do dom do temor a Deus. Esta dor de constatar a gravidade dos meus erros não deve me levar para o desespero, que nem Judas foi. Porque Judas duvidou do amor de Deus, do poder de Deus, da providência de Deus, da misericórdia de Deus em perdoá-lo. Judas se colocou como orgulhoso mais ainda. O que eu fiz é imperdoável. Não. Quando você se arrepende, Deus te perdoa. Mas se arrepende de verdade e propõe a não mais cometer esses erros e pecados. Aí Deus vem com toda a sua misericórdia e perdão. Veja, isso é essencialíssimo. Senão nós caímos ou no desespero que nos leva ao suicídio ou no cinismo. Eu sou assim mesmo, a vida é assim mesmo, todo mundo faz e eu vou continuar fazendo. Então, o dom do temor a Deus, nesse segundo nível, é importantíssimo, gente. A gente muitas vezes não para pensar sobre isso, né? Vamos continuar. Então, o terceiro nível do dom do temor a Deus, que é o nível mais lindo, mais bonito, é quando o temor a Deus se manifesta de forma mais poderosa. Que é justamente aquele temor de perder a convivência de Deus, com Deus, por causa do pecado. Eu amo tanto a Deus, eu quero tanto a Deus. Olha que diferença, gente. Não é medo de ir para o inferno. O medo de ir para o inferno está lá no primeiro nível. Porque se eu continuar no pecado, eu vou para o inferno. Veja, é importante que você tenha essa consciência. E o primeiro nível do temor a Deus te dá essa consciência. Sabe? Mas o amor a Deus não pode ser resumido a ter medo de ir para o inferno. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para estar em constante comunhão com Deus. Por isso o pecado é gravíssimo, porque ele acabou a nossa comunhão com Deus. Se não fosse Cristo, nós não teríamos mais comunhão com Deus. E nós fomos criados para ter essa comunhão cada vez mais perfeita com Deus. Percebe? Então, o nível mais profundo do temor a Deus e o mais importante é este medo de perder essa comunhão por causa do amor, não só por causa das consequências, porque eu amo tanto a Deus. Deus se tornou tão importante na minha vida porque ele deveria ter sido importante desde sempre. Mas graças à ação do Espírito Santo, Deus foi se tornando cada vez mais importante na minha vida. Não é só egoísmo, não é só vaidade, não é só prepotência. Veja, é amor. Eu não sei se você já amou alguém. Você conheceu a sua namorada.
E aí você percebeu que aquela mulher era realmente a mulher da sua vida. Então, quando você conheceu essa mulher, um homem conheceu essa mulher, e percebeu que aquela era a mulher da vida dele, e vice-versa. Ela conheceu esse homem, e ela percebeu que esse homem era o homem da vida dela, o homem que Deus separou para ela, e a mulher que Deus separou para aquele homem. Quando você encontra essa realidade, quando você se depara com essa realidade humana, sabe, você ama a tal ponto que você nem respira. Percebe? E quando você vive essa realidade humana com esta mulher, você não quer perder essa mulher não quer te perder. Veja, este amor que une esses dois é algo único. Sabe, você faz tudo para não perder esse amor e ela também. Porque vocês percebem, os dois percebem, que isto não nasce só da paixão e do desejo. Nasce também, mas não nasce só. Quando você reconhece realmente que aquela mulher é aquela mulher que Deus preparou desde toda a eternidade, porque esta é a sua mulher. Deus prepara a sua esposa para te dar. E Deus te prepara para dar você para sua esposa. Não é para outra e não é para o outro. Quando você encontra esta mulher que Deus preparou para você, e é para isso que tem o namoro é o tempo que Deus nos dá para a gente confirmar perante Deus que é este homem para esta mulher e esta mulher para este homem. Quando isso acontece, e você permite que isso aconteça, este amor ele vai crescendo de uma maneira maravilhosa. Não é só palpitação de coração, não é só paixão sexual que também surge, e é bom que surja, graças a Deus, porque senão, como é que faz para ter filho? Mas não pode ficar só nisso. Veja, então, há uma realidade aqui que vai crescendo nesse amor. E conforme você vai deixando que Deus alimente esse amor e você se casa, e aí você vai ter este amor de forma cada vez mais plena, porque vai ter a intimidade sexual, e agora é a hora da intimidade sexual. E dessa intimidade vai surgir o crescimento para esse casal e os filhos, porque é um casal que está fechado de propósito para os filhos, está fechado para a vida. Então esse casal não tem como crescer mais. Os filhos te fazem amar cada vez mais a sua esposa e vice-versa. Então, este crescimento deste amor humano, ele se torna algo essencial na vida da gente e a gente não quer perder isso. Até por motivos egoístas, mas até por motivos não egoístas, porque isso faz parte da nossa história. Isto é este amor que deve ser muito mais potencializado em relação à alma e Deus. Muito mais do que este amor entre homem e mulher. Veja, isto é seríssimo. E é isto que nos leva o terceiro nível, do dom do temor a Deus. É viver este amor entre o conjunto que é o homem, corpo e alma espiritual, com Deus. A tal ponto que é muito maior do que este amor lindíssimo, homem e mulher, que se descobriram um para o outro perante Deus. Descobriu que aquela mulher Deus preparou para mim desde toda a eternidade. Isto é o casado católico. É o namoro santo, é o noivado adequado para este casamento adequado. Essa descoberta. Esta mulher é a mulher que Deus preparou para mim. É isto que faz com que eu possa assumir esse casamento e a responsabilidade desse casamento. Percebe? Esta certeza de que eu sou amado e de que amo, e de que um é pelo outro, um foi criado para o outro. Agora, este amor perto do amor que nós devemos ter para Deus é pequeno. Então, este amor que vai acontecendo na alma, na medida em que a alma vai descobrindo que foi feita para Deus. Por isso que Deus revela este amor de forma parabólica, né? De forma de uma parábola num casamento. A igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Deus age de forma lindíssima para a gente entender essa realidade. Veja como isso é bonito, gente. Como isso vai muito além daquilo que a gente está acostumado. Então, este nível de amor, foi para este nível de amor que fomos criados. O nosso casamento, homem e mulher, é um reflexo, ou deve ser um reflexo, deste grande amor que a alma humana, que forma o ser humano, tem para com o Criador.
Então, esse nível é maravilhoso e este nível é importantíssimo. Então, eu não quero desagradar a Deus, eu não quero ofender a Deus, não por medo do inferno. Já tenho medo do inferno, claro, mas não pelo medo do inferno, mas porque eu amo tanto a Deus, mas tanto, tanto, que eu não quero ficar longe de quem eu amo. Veja, este nível é um nível importantíssimo. E esse é o nível que nos falta muito hoje em dia, muito, para nós católicos e para os cristãos de um modo geral. Esta união íntima com Deus, sabe, um dos grandes efeitos negativos da heresia da teologia de libertação é este afastamento de Deus. A teologia de libertação é uma heresia na igreja que reduz o cristianismo a uma relação horizontal. Se eu servir aos pobres, pronto, já estou salvo. E esse amor a Deus fica como? E como é que eu vou servir aos pobres de verdade se eu não amo a Deus? Porque o que sustenta o meu amor e o que sustenta a minha hombridade, o que sustenta a minha honestidade é o amor de Deus, não sou eu. O que sustenta o meu desejo de servir ao próximo é o amor de Deus. Não é a minha boa vontade, não são os bons planos humanos. Porque os bons planos humanos podem começar muito bons e depois decaírem, porque o pecado vai tomando conta. Quantas e quantas coisas boas começaram e de repente se arrebentaram inteira? Por quê? Porque o pecado tomou conta. A pessoa começa falando, eu vou ajudar os pobres, e aí depois usa essa bandeira de ajudar aos pobres para ter poder, para ganhar dinheiro, para ficar famoso e para ter aquilo que nunca teve na vida. E o amor aos pobres fica como? Não existiu. Foi só uma bandeira. Veja, se eu não viver debaixo desta ação real de amar a Deus neste nível que o temor a Deus nos dá, nesse terceiro nível que o temor a Deus nos dá, eu nunca vou amar aos pobres, eu nunca vou amar quem está sofrendo, porque eu não vou olhar aos pobres, eu vou usar aos pobres. Eu não vou me identificar com quem sofre, porque eu vivo na riqueza, na opulência que eu obtive da corrupção. Eu só olho para o sofrimento do próximo se eu deixar o Espírito Santo me mostrar o sofrimento do próximo. E ao ver o sofrimento do próximo, eu percebo, porque o Espírito Santo está me mostrando também que eu também sofro igual a ele, ou igual a ela. Então, o nosso sofrimento passa a ser comum. Percebe? É a ação do amor. Porque o Espírito Santo é o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, que se personifica na terceira pessoa da Trindade, segundo Santo Agostinho. Então, veja, se eu não tenho amor no meu coração, e este amor só pode existir porque é virtude da caridade, vem de Deus, não vem de mim. O meu amor natural humano, ele é muito pequeno e muito cheio de altos e baixos. Veja, quantas histórias que você vê de artistas, de jogadores de futebol, de esportistas, que encontraram a deusa da vida deles. Nossa, ela é linda, ela é maravilhosa. Ela é linda e maravilhosa mesmo. Passado 2, 3 anos, não podem ver um na frente do outro, se odeiam. Por quê? Porque não deixaram que o amor, virtude teologal que nós recebemos no nosso batismo, sustentasse o amor humano. É um amor que está ainda no nível de paixão, ainda no nível de interesses. O amor verdadeiro vai muito além da paixão e vai muito além dos interesses. O amor verdadeiro é doação. Eu me entrego sem esperar nada em troca. Não existe serviço social real, verdadeiro, sem esse amor que Deus nos sustenta. Então, esse é um dos grandes e graves erros que a teologia de libertação trouxe para dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque basta você cuidar dos pobres. Não, não basta só cuidar dos pobres. Você tem que amar os pobres. Você tem que fazer o que uma freirinha fazia
Teresa de Calcutá. Ela não cuidava só dos pobres, ela amava os pobres. Ela olhava aqueles homens e mulheres descartados pela sociedade da Índia, porque a Índia é um grande país, sem dúvida, mas eles têm costumes que são diferentes. Eles têm um conceito de castas. Se você não pertencer a uma casta, a uma determinada casta, dentre várias castas que tem na Índia, você não é nada, você não serve para nada, você pode ser descartado. Veja que conceito, isso é um conceito de um país, de uma visão religiosa, de uma visão filosófica. Não cabe a mim criticar, eu não concordo, eu não acho que isso é real, eu não acho que é assim, mas é assim. Veja, então a Teresa de Calcutá percebeu que essas pessoas que eram descartadas porque não pertenciam a nenhuma casta, eram largadas na rua, morriam à míngua, ninguém cuidava. Feridas machucadas, as feridas iam infeccionando e apodrecendo, a pessoa morria de infecção no meio da rua. Não tinha comida, não tinha quem cuidasse, sempre foi assim. Então, Madre Teresa de Calcutá, tocada por Deus, vai cuidar dessa gente. Por quê? Porque ela é movida por uma ideologia? Não, porque ela percebeu na miséria daquele povo Cristo sofrendo. E ela não suportava ver o Cristo sofrer. Veja a que ponto, e isto é cristianismo. Nós somos um com Cristo. Só que a gente não enxerga isso sem a ação do Espírito Santo. Então, Madre Teresa de Calcutá via naqueles homens e mulheres jogados no chão, desculpa o termo, apodrecendo, vivos. Imagine o cheiro que vinha, imagine o sofrimento dessa gente. Ela via Cristo neles, o mesmo Cristo que ela via agindo nela. Isto é amor, isto não é ideologia. As freiras de Madre Teresa de Calcutá acordam às 4h30 da manhã e ficam 2 horas em adoração ao Santíssimo. Depois de passar 2 horas, 4h30 da manhã, frio, calor, inverno, verão, o tempo que for, o clima que for, 2 horas em adoração ao Santíssimo, em oração profunda. Depois elas vão tomar café, um café da manhã frugal, muito simples, e vão cuidar dos pobres, e vão viver como os pobres vivem. O padre Miquelino uma vez foi visitar um convento dessas irmãs, porque ele queria fazer uma reportagem. E ele constatou exatamente isso. Olha, elas pegavam a roupa de cama daquelas pessoas que estavam morrendo, iam lavar na mão. Aí o padre perguntou para uma delas, mas por que vocês não compram máquina de lavar? Seria muito mais eficaz do que vocês ficarem lavando esses lençóis na mão. Aí a diretora delas virou para o padre e falou assim, olha, o nosso chamado não é para ser eficaz. O nosso chamado é para cuidar dos pobres. E para cuidar dos pobres, nós precisamos viver como os pobres vivem. Percebe? Percebe a diferença entre a ideologia que vem pela heresia da teologia de libertação e a verdade do amor? Veja, aquelas mulheres se identificavam com aquelas pessoas que estavam na miséria da miséria da miséria. Elas se identificavam. Veja, isto é amar como Deus quer que a gente ame. Porque amam a Deus em primeiro lugar. Então, ao amar a Deus em primeiro lugar, pela ação de Deus em favor delas, elas conseguiam enxergar naquelas pessoas que estavam na miséria absoluta, na doença mais fétida, na desgraça total, porque estavam em desgraça total. Elas viam a presença de Cristo. E por ver a presença de Cristo, se debruçavam sobre Cristo naquelas pessoas. É isto que faz, que nos dá o terceiro nível do dom do temor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é um amor platônico, não é um amor ideal, não é um amor que nunca acontece. É um amor absolutamente real.
Você imagina lavar a roupa de cama de uma pessoa deste nível de infecção e desse nível de doença. Só por Cristo. Veja, então, o temor a Deus, ele não é um sentimento no sentido só de sentimento. O temor a Deus, ele nos leva a ter realmente atitudes de amor, de doação, até este nível. Veja, como é que os mártires cristãos dos primeiros séculos e os mártires cristãos destes 2 últimos séculos suportam o martírio. Você já imaginou ser trucidado por feras? Você já imaginou uma pessoa que entra numa igreja com uma metralhadora e mata todo mundo? E a pessoa vai à missa sabendo que ela pode ser morta por alguém que entra pela porta com uma metralhadora e mata todo mundo? Como é que essa pessoa vai à missa? Por quê? Porque é o terceiro nível de temor a Deus. Eu amo tanto a Deus, mas tanto, que nada e nem ninguém é capaz de me separar deste amor. Percebe? Eu preciso crescer neste amor. Eu preciso crescer neste nível de temor a Deus. Amar tanto a Deus, mas tanto a Deus, que Deus é que importa. E ao me entregar neste nível, eu estou capaz de me entregar a serviço do próximo. Senão é ilusão. Então, como é que eu vou servir ao próximo? Eu sou chamado a servir ao próximo, porque isso é amar ao próximo. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Como é que eu vou amar ao próximo como a mim mesmo se eu não amo a Deus? Se eu não sou capaz de viver nesse terceiro nível de temor a Deus? Veja, é claríssimo, gente. Por isso que é super importante a gente entender. E como é que eu vou crescer nesse amor? Vida de oração, vida de sacramento. Como é que eu posso passar 1 mês sem me confessar? Gente, desculpa. De todo o meu coração. Eu passo uma semana, 15 dias sem me confessar. Quando eu vou fazer a análise da minha vida, eu percebo que eu estou cheio de pecado. Eu percebo que eu cometi enganos terríveis que eu não poderia ter cometido. Eu mesmo caminhando na igreja. Agora imagina uma pessoa que está distante da igreja. Como é que você fica 1 mês sem se confessar, 2 meses sem se confessar? Inviável. Sabe, o temor a Deus vai me revelando a feiura do pecado que está dentro de mim. Então eu preciso me confessar. E eu preciso pedir que esse amor cresça para vencer esses pecados. Então eu preciso da vida de oração, eu preciso da vida de serviço ao próximo, de estar com a minha comunidade, servindo a minha comunidade de alguma forma. Nem que seja de forma imperfeita, mas eu preciso estar servindo a comunidade, servir ao próximo, para chegar neste nível de serviço, movido por esse terceiro nível de temor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Como é que eu posso não viver com Eucaristia? Como é que eu posso não querer comungar a Cristo em estado de graça? Quando eu estou em pecado, eu tenho horror de me aproximar de Cristo e comungá-lo, porque eu vejo o pecado agindo em mim. E Cristo não pode entrar no meu coração quando eu permitir que o pecado tivesse entrado primeiro. Por isso eu preciso me confessar, mas quem me mostra a situação negra que eu estou, necessitando da confissão, é o temor a Deus. Percebe? É graças ao dom do temor a Deus que eu percebo que eu nunca posso comungar sem estar em estado de graça. Que eu preciso me confessar primeiro, para aí sim só comungar. Quantas pessoas levantam para comungar na missa em pecados gravíssimos, porque todo mundo está levantando para comungar. E eu não posso ficar aqui sentado, o que vão pensar de mim? Gente, pelo amor de Deus, que nível que nós chegamos. Então é necessário crescer nesses dons. É necessário conhecer esses dons. É necessário pedir que Deus aumente a ação desses dons no nosso coração. Tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.